Vamos continuando lendo a palavra de Deus. As bodas em Canaã, a água feita em vinho. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus, os seus discípulos, para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabia 2 ou 3 almudas. E disse Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao espaço e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Capernaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos. Ficaram ali não muitos dias. Meus amigos, essa festa que fizeram ali em Canaã da Galileia era uma festa de purificação do judeu. E ali tinha muitos convidados, né? Tinha os discípulos e foi convidado Jesus. Sua mãe também. E ali começaram, né, a festa, bebendo o seu vinho. E não é o vinho que embriaga o homem, é um vinho purificado, né? Consagrado a Deus, né? Porque os judeus, eles gostam de se consagrar. Então, ali acabou o vinho naquela festa. E daí agora, hein? Que o vinho acabou. A mãe de Jesus, ela servia ali os convidados. Quando ela percebeu que acabou o vinho, não tinha mais convidado para beber o vinho, e ela foi até o seu filho Jesus. E chegando até ele, ela falou: acabou o vinho. E Jesus falou: mulher,
que tem eu com isso, né? Ainda não é hora de eu fazer o meu milagre, né? Vai até os convidados, fala para eles, que ainda não é a hora. Que eles não se preocupassem. Aí ela foi até ele, os convidados, né? Eu creio que ela foi até o mestre-sala, porque ele era muito respeitado ali, né? Naquela festa. E ele era quem provava o vinho, o mestre-sala. Então, ele bebendo o vinho também. E o vinho que ele estava bebendo, ele não sabia que tinha acabado o mestre-sala, né? Só a mãe de Jesus sabia, os serventes, né? Que preparou a água, que Jesus mandou preparar umas talhas de água, encher até em cima. Jesus mandou encher. O mestre-sala não estava sabendo de nada que tinha acabado o vinho nessa festa, em Canaã da Galileia. Então, aí ela foi até Jesus. Jesus não manda ninguém ficar preocupado, né? Se preocupando. Se preocupando assim com coisa para Jesus era coisinha mínima, né? Louvado seja Deus. Jesus não quer que a gente se preocupe com coisa mínima, esquentando a cabeça. E a mãe de Jesus saiu falando para os convidados. E o mestre-sala estava inocente. Aí Jesus deu um sinal para os discípulos. Ele precipiou, né? Ele deu um sinal que ia fazer o milagre, né? Aí os discípulos ficaram vendo, né, aquele milagre que o Senhor Jesus estava fazendo. Aí o Senhor Jesus rapidinho fez aquele milagre. Aí os discípulos creram em Jesus. Os discípulos estavam com pouca fé, andava com o Senhor Jesus, ainda estava ainda com dúvida dos milagres. Meus queridos, não duvide dos milagres do nosso Deus poderoso. E nós crentes, nós cremos, nós não estamos vendo o Senhor Jesus, mas nós cremos pela leitura sagrada, da Bíblia Sagrada. Nós cremos pela nossa fé, pela nossa oração, nós sentimos a presença do Criador. E os discípulos creram em Jesus quando Jesus realizou aquela água em vinho. E foi o melhor vinho. Então, muitos falam assim, que a mãe de Jesus, ela pode realizar um milagre. Ela não pode realizar um milagre. Quem realiza é o Filho dela, Jesus Cristo, o Criador. Então, ela foi até ele. Então, nós, crentes, nós cremos em Jesus Cristo, que ele realiza grandes milagres. E nós não precisamos estar vendo a pessoa dele, nós só pela fé. E muitos ficam pedindo assim para a mãe de Jesus. A mãe de Jesus era uma convidada, ela servia os convidados, né? E levaram o vinho para o mestre-sala. Quando o mestre-sala bebeu o segundo vinho, ele sentiu que era o melhor vinho que estava servindo. Ele falou assim, que tinha deixado o vinho bom para o término da festa. Era para dar o vinho bom no começo da festa.
Então, ele não sabia que foi Jesus Cristo que realizou esse grande milagre. Meus amigos, você tem que crer no que você não vê, é pela sua fé. Grande foi o milagre. Depois o Senhor Jesus foi com sua mãe e seus irmãos e os discípulos. Foi para a cidade de Capernaum e ficou ali, realizando as maravilhas. Se você crê, você também, aleluia, você vai ver os milagres do Senhor Jesus. Amém?